Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje um vídeo um pouco diferente do habitual. Vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro Sub-23, o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que vai começar nessa semana. Tem muitas polêmicas em torno desse torneio. Demorou muito para começar, tem clubes que adoram disputar, tem clubes que a torcida acha um tanto quanto estranho o seu time estar disputando essa competição. Então vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje, mas só depois que você deixar a sua inscrição no canal, aquele likezinho, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo, deixar o seu comentário dizendo se esse tipo de vídeo te agrada aqui na FBTV. E claro, muito importante também que você conheça e se cadastre na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação. E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom e de acessar o site através do nosso link. Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Dei os recadinhos, podemos finalmente entrar no assunto. Vamos começar pelo regulamento da competição antes da gente entrar na parte mais polêmica do vídeo. Bem, não tem muito mistério, tá, pessoal? O Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Campeonato Sub-23, ele funciona mais ou menos por convite de acordo com o ranking da CBF. Os 16 melhores clubes do ranking teriam direito a disputar essa competição. Muitos deles acabam não aceitando o convite, né, para disputar o Campeonato Brasileiro. Então, conforme um time vai aceitando, outro não, vai sendo feitos os convites, vão sendo chamados os clubes. Nós temos lá 16 equipes para disputar o Campeonato Brasileiro Sub-23. Eles são divididos em quatro grupos, de 4 equipes, aquele formato padrão. Cada um joga contra todo mundo dentro do seu próprio grupo, ida e volta. Os dois primeiros se classificam, disputam quarta de final, semifinal e também a final da competição. Eu deixei passando na tela aí os grupos, vocês conseguem ver como é que tá, né? O chaveamento para todo mundo se enfrentar. Temos, por exemplo, Fluminense e Botafogo dentro do mesmo grupo da competição. Depois vem o mata-mata. E esse é um dos primeiros pontos da competição para a gente já adentrar na parte de se é interessante ou não o seu time disputar esse torneio. Estou colocando na tela mais uma vez todos os participantes do torneio. Aqui nós temos um probleminha, né? Parece que o Criciúma ia disputar a competição, depois deu para trás, então o Vitória entrou no seu lugar, por isso que estão aparecendo 17 clubes, mas são 16. Tá bom, pessoal? Essa imagem foi retirada do site oficial da CBF. A gente percebe que nós temos a maioria esmagadora dos clubes que estão disputando essa competição, times da Série B ou da Série C do Campeonato Brasileiro. Apenas 5 equipes da Série A estão jogando esse torneio. Então a gente já começa a questionar um pouquinho em relação a nível técnico, né, pessoal? Será que esse é um dos principais torneios de base que nós temos no nosso futebol? A resposta para essa pergunta com certeza é não, tá bom, pessoal? Eu sou um cara que sempre acompanhei muito torneios de base, temos muitos especialistas nas redes sociais, estão sempre fazendo a cobertura de campeonatos de base, e com certeza, se a gente considerar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil Sub-17 e Sub-20, o Campeonato Brasileiro Sub-23 com certeza é a quinta força dentro de um cenário nacional de competições. Por que, FB, isso acontece? Porque o campeonato, não existe a categoria Sub-23 na base dos clubes, então normalmente, tá, pessoal? Tem clubes que não, mas em grande parte dos casos, ou a equipe usa o clube usa uma equipe Sub-20 ou Sub-17 para jogar o torneio. Tudo bem que Sub-17 você não pode usar todo mundo, tem um limite de jogadores, mas usa muito Sub-17 mesclando com Sub-20, você faz uma mescla de duas categorias e joga o Sub-23, ou então você usa jogadores que sobraram do seu Sub-20, somando com alguns jogadores do time de cima que também estão sem espaço. Você pode usar 4 atletas acima da idade, por exemplo, para jogar esse torneio. Então, tecnicamente, ele não é o torneio de categoria de base mais forte que nós temos. Um exemplo disso é que muitas equipes fortes do nosso futebol, da Série A, do Campeonato Brasileiro, preferem não disputar essa competição. Até outros anos nós tínhamos Inter, Corinthians também disputando o torneio, Atlético Paranaense. Hoje em dia, esses times preferem não disputar esse torneio. Isso prova pra gente que tecnicamente passa longe de ser assim um grande teste pros meninos da base. Beleza? Isso posto. Então quer dizer que ninguém devia jogar esse torneio? Não. Vejo que para vários clubes ele tem sim uma serventia, e eu vou dizer para vocês quais são as categorias. Acho que temos 3 tipos de clubes que devem disputar esse torneio, que têm um porquê de disputar esse torneio. Primeiro deles, acho que é o mais importante, são os clubes que realmente podem levar muito a sério a competição. São clubes que são clubes gigantes do nosso futebol, como por exemplo o Paysandu, que está disputando o Brasileiro Sub-23. E quando você olha o calendário de base
do Paysandu, ele não disputa o Campeonato Brasileiro Sub-20, nem o Sub-17, por exemplo. E tem muitos clubes nessa situação, clubes que têm uma categoria de base que poderia ser forte, clubes que têm história, clubes que disputam competições nacionais do nosso futebol e não tem um calendário de base completo, a não ser torneios estaduais, regionais, para usar a sua base, ou então ficar emprestando seus meninos para outras categorias, para outros clubes, né? Podendo jogar Sub-20, Sub-17, enfim, outros torneios. Para esse tipo de time, pessoal, eu acho que o Campeonato Brasileiro Sub-23 é interessante. Ele é um torneio que preenche calendário na sua categoria de base, nem que você use o Sub-20 mesmo, para jogar essa competição e pegue algum jogador que sobra do time de cima para completar o elenco. Beleza, você dá calendário, você coloca os meninos para jogarem, viajarem pelo Brasil, jogarem contra outras categorias de base. Para esse tipo de clube, acho que principalmente para eles, é muito interessante o Campeonato Brasileiro Sub-23. Tem vários clubes que vão jogar esse ano que se encaixam dentro desse exemplo, beleza, pessoal? Outro tipo de clube que pode aproveitar bem o Sub-23. Esse ano a gente tem pouco isso, tá? Mas não, vou dar um exemplo geral do que acontece. Até poucos anos atrás, até no passado, nós tínhamos o Bahia, por exemplo, que tinha sua equipe de transição, que disputava o campeonato estadual profissional. Temos ainda o Atlético Paranaense, que sempre usa o seu time B no estadual. Teremos o Botafogo, ano que vem, por exemplo, disputando, pelo menos promete, né, disputar o Campeonato Carioca com uma equipe B. Para esse tipo de clube que tem esse interesse profissional, né, de usar uma equipe de aspirantes dentro do seu calendário profissional para dar mais folga, mais treino, para a equipe realmente principal do seu clube, para esse tipo de time é legal, é interessante. O Botafogo contratou dezenas de atletas para montar uma equipe B. Beleza, você vai jogar um torneio no ano que vem, então você faz a preparação no Sub-23, não deixa essa galera sem calendário e eventualmente eles podem acabar servindo ao time principal. Lá no Furacão, principalmente, já tivemos muitos jogadores chegando e integrando o elenco principal ao longo das temporadas porque se destacaram no estadual pelo time Sub-23. Para esse tipo de clube que vai jogar competições realmente profissionais com essa equipe, me parece também um caminho interessante para se disputar essa competição. Terceiro exemplo, esse já é mais raro, tanto que temos pouquíssimos clubes nessa edição de 2022 que estão disputando com esse intuito. São clubes que têm uma categoria de base muito forte, e ela é tão forte que acaba sobrando muito jogador. Você, por exemplo, tem um Sub-20, que muitos jogadores acabam não jogando, não viajando para as partidas, porque já tem um excesso de atletas, ou você, por alguma razão, renovou com muitos meninos ao longo do seu processo da base, e alguns já estão com 21, 22 anos, já estouraram a idade do Sub-20, você não conseguiu emprestar esses meninos e eles não têm qualidade nesse momento para jogar pelo profissional. Para essa galera é interessante, porque você consegue dar calendário, você fica com o jogador em atividade, treinando, talvez se valorizando, né? Tem sempre empresários que assistem esse tipo de competição e você deixa a galera ali dando rotatividade, ou às vezes você está jogando num torneio profissional, você tem um jogador que está um ano machucado, ele vai voltar, você não quer botar ele para jogar direto na equipe de cima, você coloca ele lá no Sub-23 para fazer 1, 2, 3 jogos, treinar com a galera às vezes, para poder readquirir a forma física. Com esse tipo de utilidade, me parece sim interessante. Então, pô, FB, você deu 3 exemplos diferentes de clubes que podem disputar essa competição e tirar bom proveito. É verdade. Mas também tem o outro lado da moeda, né, pessoal? Pelo fator técnico, eu falei que ele é mais baixo, muitos clubes às vezes preferem tirar principais jogadores do Sub-20 para jogar no Sub-23, às vezes para justificar a criação do projeto. Quando se faz isso, eu sou contra. Eu acho que se você tem um menino de 19 anos e ele é talentoso, ainda não subiu pro profissional, ele tem que jogar no Sub-20. Eu acho que ali a exigência, até mesmo a vitrine, se você quiser vender, o jogador é mais alta, é melhor do que no Sub-23. Tanto que muitos clubes preferem não jogar o Sub-23, preferem botar esses meninos para jogar o Sub-20 quando passa de 20 anos, ou você empresta, ou você joga o brasileiro. E para mim, o exemplo mais grave, que temos alguns clubes fazendo, poucos, ao longo das últimas temporadas teve mais. Esse ano eu vejo, por exemplo, o Fluminense, um exemplo mais claro disso que eu vou falar agora, que é quando você começa a contratar jogador para jogar o Campeonato Sub-23. O Botafogo contratou, é verdade, mas foi aquele exemplo que a gente falou, ele vai jogar o torneio do Carioca do ano que vem com essa equipe, então se justifica um pouco também. Para contratar jogador mais ou menos, usa os da base, mas você consegue entender um pouco mais as contratações. O próprio Fortaleza, em outras oportunidades, já fez muito isso, né? Contratou jogador para o Sub-23, mas é porque a sua base estava um pouco escassa, acabou tendo que trazer de fora. Mas o Fluminense, por exemplo, que é um clube que tem Xerém, tem um jogador aos montes sobrando no Sub-20, tem muito jogador que tem até mais de 20 anos que sobra do profissional, não consegue jogar. Você já teria 15, 16, 17 jogadores para compor esse campeonato tranquilamente. A gente faz os scouts aqui desde o ano passado, agora esse ano mais uma vez. Toda temporada tem uns 3, 4 jogadores sendo contratados, jogadores de nível técnico bem duvidoso, para poder integrar essa equipe. Desde que começou esse projeto, todas as contratações que o Fluminense fez para essa categoria, todos os jogadores não serviram
pro profissional, se jogaram pouquíssimos minutos, não agradaram, já foram até dispensados ou então emprestados para outras equipes. Então, quando você começa a usar o Sub-23 para contratar jogador, então é melhor você não disputar a competição, porque se você não está em nenhuma dessas 3 categorias que eu falei, você não tem abundância de atletas para poder jogar o Sub-23 e encaixar no terceiro exemplo, que é dar rotatividade para quem está sobrando, então é melhor você não disputar essa competição. O Fluminense, por exemplo, ele tem um calendário cheio, Copa do Brasil, Brasileiro 17, Copa do Brasil, Brasileiro, Sub-20, joga também a Copa São Paulo, normalmente avança até as fases avançadas, mais avançadas. Então, os clubes que estão nesse exemplo, não é só o Fluminense não, tá? Estou citando aqui porque é um clube que a torcida realmente pega no pé nesse sentido. Para você fazer esse tipo de coisa, para você desmontar o Sub-17, o Sub-20 que está em competição nacional para jogar o Sub-23, eu sou contra. Então, como a gente falou aqui, tem 3 casos diferentes de clubes que podem se encaixar nesse exemplo. Não são a maioria dos clubes mais fortes do Brasil, né? Tanto que da Série A, menos da metade dos clubes joga esse torneio. E quando você começa a forçar uma disputa nesse torneio, usar de artifícios esses que eu falei agora, aí eu já sou contra, como se fosse um scout, eu estaria desaprovando a participação desse tipo de clube no Brasileiro de Aspirantes. Para os clubes que não vão, que se encaixam nos outros 3 exemplos, acho bem legal, acho interessante. Muita gente fala, o Campeonato Brasileiro Sub-23 não serve, tem que acabar essa competição. Não acho que seja para tanto, eu acho que ela tem serventia sim para muitos clubes do nosso futebol, para outros nem tanto. Você, torcedor, que tem que avaliar se o seu clube está participando de uma forma positiva desse torneio, se está só enchendo linguiça, às vezes servindo a interesses outros, né, disputando essa competição. E também CBF, vai aqui o puxão de orelha. Se vai ter a competição, tem que organizar direitinho. Estava marcada para começar lá atrás, no mês de abril, já adiou, chegou a quase querer adiar, cancelar a competição. Botafogo, por exemplo, contratou um monte de jogador para esse torneio, estava se vendo na possibilidade de ter que dispensar todo mundo, porque não ia ter nem competição para jogar. Acabou que voltando atrás, vai ter o torneio, mas já que vai ter, organiza direitinho, dá condição para todo mundo jogar, beleza? Antes da gente encerrar, pessoal, sempre lembrando do nosso cupom lá na Centauro, FB Scout 10, que dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Tem o link na descrição para vocês aproveitarem. E claro, também quero saber a opinião de você, torcedor. Primeiro me conta se seu time está no campeonato Sub-23, me diga se ele tá, não tá, se você gostaria que tivesse, gostaria que não tivesse, se você é a favor, contra essa competição. Ficou clara essa minha explicação? Ficou com alguma dúvida, não sei o quê? Comenta aqui que a gente vai interagindo, é muito importante. Também me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo aqui no canal. A gente faz muito scout, faz muita indicação, às vezes eu gosto de fazer uns vídeos assim mais explicativos pra galera dando a minha opinião. Quero saber o feedback de vocês, beleza? Fechei a tampa, espero muito que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais vídeos, explicações, scouts, indicações, lives, vem tudo isso por aí. Valeu! Na Bet Nacional, pequenas profecias podem valer grandes retornos. Quase todos os dias tem apostador profetizando com menos de 10 e ganhando milhares de reais. Profetizou, ganhou, sacou via Pix com cotação sem igual. Vamos profetizar, jogador! Bet Nacional, aqui dá jogo!